Vamos dar agora as dicas de como escrever sem plagiar, né? Como evitar o plágio, né? Anote, né? Tome nota de todas as referências que você for usar no momento que você estiver fazendo a leitura daquela referência. Então, por exemplo, você está lendo, né, um trabalho, um artigo que tem a ver com o seu tema, com a sua área de estudo. E aí você achou um conceito legal, uma ideia legal lá, um parágrafo legal desse determinado autor. Aí o que é que você faz? Você já salva as referências, porque às vezes você, não, vou só copiar aqui, colocar no meu trabalho e depois eu cito, depois eu faço as referências. Aí acaba esquecendo, acaba passando despercebido, né? E depois, para você lembrar de onde você tirou esse parágrafo, esse material, vai ser bem difícil. Então, o que é que eu sempre sugiro? Vamos supor que seja um parágrafo que você quer utilizar. Copia o parágrafo, coloca em um arquivo, certo? Então, eu geralmente abro um arquivo separado. Coloco o arquivo embaixo, eu já coloco a referência, né? Qual é, de onde eu tirei, qual é o nome do artigo, do autor, o ano, tal. Coloco tudo certinho lá, embaixo desse parágrafo. A partir de agora é que eu vou reescrever esse parágrafo. Eu vou ler ele e vou reescrever com as minhas próprias palavras. E aí eu vou fazer a citação com base na referência que eu já deixei ali embaixo, certo? É uma boa dica. Porque se você começa jogando, né, as informações do seu trabalho, depois você não sabe mais de onde você tirou. Para achar é bem complicado. Então, esse é a primeira dica, né? Tomar nota das referências assim que for usar o texto, certo? A segunda dica: busque muitas referências bibliográficas, tá? Então, um trabalho de conclusão de curso que se baseia em 2, 3 autores é considerado um trabalho pobre, certo? Então, para você... E quando você usa poucas referências, poucos autores, você corre o risco maior de cometer o plágio, porque você vai estar, querendo ou não, comentando as ideias e os conceitos de um mesmo autor, ou de um mesmo grupo de autores, sei lá, 2 ou 3 autores, certo? Então, é importante você diversificar a quantidade de referências que você vai utilizar no seu trabalho, certo? Então, buscar, a gente já falou isso nas primeiras lives, né? Buscar artigos, livros, né? Teses, dissertações, para poder embasar o seu trabalho com o maior número de referências que você conseguir. E aí, não tô lembrando mais uma vez que a gente está prezando, né, pela qualidade, né? Quantidade não é qualidade, tá, gente? E aí, a terceira dica, né? Como escrever sem plagiar. Utilize corretamente as citações, certo? Então, não basta você só reescrever com as suas palavras, né? Então, você leu um trecho, você interpreta ele e reescreve com suas palavras. E aí, você precisa colocar a citação. Existem tipos de citação diferentes, né? Citação direta e a citação indireta, né? A citação direta é quando você copia e cola o texto, né? O trecho, e aí você cita a fonte. É bom a gente evitar esse tipo de citação, não é proibido, mas também não vai fazer teu trabalho cheio de citação direta, porque aí você só está copiando e colando, copiando e colando. Então, se for um conceito, né, mais técnico, mais teórico, mais científico, aí você copia na íntegra, né? Então, se for uma definição de um processo químico, né, você não precisa reescrever esse processo, você pode colocar lá na íntegra como ele foi citado no livro, certo? Então você não precisa reescrever, tá? Mas fora isso, gente, evitem, tá? Evitem de encher o trabalho de citação direta, porque fica poluído visualmente, né? A banca percebe logo, né, que o aluno não teve o trabalho, ele não teve o zelo, na verdade, de ler, interpretar e reescrever. A citação indireta. A citação indireta é quando você lê, reescreve com as suas palavras e cita o autor. E aí tem a citação da citação, certo? Que é quando você encontra uma citação em um trabalho, né, de um autor e quer usar. Então vamos supor que a Carla falou aqui. Ela está lendo um artigo de Santos, certo? Ela está lendo um artigo de Santos 2019.
No artigo de Santos, ela achou uma citação de Paulo Freire, certo? Só que se ela pegar essa citação daqui e colocar no trabalho dela, isso é uma citação de citação, ou seja, ela está usando o que Santos interpretou do trabalho de Paulo Freire. E não é ideal. O ideal é que ela vá na obra de Paulo Freire, vá buscar a obra de Paulo Freire, ou seja, a obra original, e vá lá ler e interpretar com as palavras dela, certo? Quarto, aprender a escrever. Então, o que é que acontece? Os estudantes, eles têm essa dificuldade, né, na escrita, porque a escrita do TCC, ela é uma escrita formal, tá? Então, é como a gente chama de escrita científica, né? Um trabalho de cunho científico. Então, a gente está acostumado com essa escrita informal do nosso dia a dia, né? Com a escrita das redes sociais, com a escrita, né? Enfim, é uma escrita do nosso dia a dia, informal. E quando a gente vai escrever o trabalho, a gente não tem tanta essa habilidade. Então, é como se a gente fosse aprender um novo idioma, certo? Assim, fazendo uma analogia, né? Mas não que seja impossível, enfim, tá? Então, você precisa desenvolver essa habilidade da escrita.